Meus irmãos, nós estamos caminhando no livro de Atos, numa série muito maravilhosa, né? Que trata da igreja em movimento. E o livro de Atos é um livro que fala da igreja em movimento. Fala da igreja avançando, da igreja caminhando, né? E nós precisamos muito disso, amados. Nós precisamos estar sempre sendo lembrados de que a igreja ela não é estagnada. A igreja de Cristo ela é dinâmica. A igreja de Cristo ela foi colocada em atividade por Jesus e ela jamais deve parar. Ela jamais deve descansar, ela jamais deve achar que a sua missão está completa, está terminada, né? E hoje nós vamos, dando seguimento a essa série, abrir em Atos capítulo 13. E o tema da palavra que nos foi proposto aqui é Missão Sem Limites, a igreja que vai até os confins da terra. A igreja que vai até os confins da terra. Então aqui Atos 13, verso 1. Amém? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Meus irmãos, que visão deve dominar o coração de uma igreja local? Ou seja, o que nós devemos colocar como alvo para as nossas vidas enquanto igreja, corpo local de Cristo? Um lugar como Lavras está cheio de igrejas. O Brasil está cheio de igrejas. O mundo está cheio de igrejas locais. Uma igreja local, não custa nada a gente relembrar, é um ajuntamento. Com seu pastor, com sua liderança, com os membros daquele lugar ali, comprometidos em congregar naquele lugar e representar o reino de Deus num bairro, numa cidade. Nesse sentido, nós somos uma igreja local. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. E que missão ou que visão deve dominar uma igreja local? Qual o tamanho da visão que nós devemos ter quando pensamos no avanço do reino de Deus? O que nós devemos focar como alvo para o cumprimento do nosso papel, do nosso chamado de Deus aqui na terra? Isso é interessante, às vezes a gente nem pensa sobre isso, né? Talvez você não tenha pensado ainda que você precisa adotar uma visão em relação a missões. E é desse assunto que a gente precisa falar aqui nesta noite. Muitas das vezes a gente pensa que a igreja local, ela tem que ter uma visão local, somente. Ou seja, somos tão pequenos, somos tão poucos, que a extensão da nossa atividade não vai além do nosso bairro, não vai além da nossa cidade. E as nossas orações, muitas das vezes, elas são limitadas ou delimitadas por esta visão que nós temos pequena de que, sendo igreja local, nós não podemos ir mais longe. E a palavra de Deus vai mostrar para nós, ou nós vamos entender, pela palavra de Deus, que Atos capítulo 1, verso 8, se aí tiver aí para nós, o que Atos 1, 8 fala? O começo do livro de Atos, da história da igreja, dos atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8 é o versículo chave de todo o livro de Atos.
Porque o que nós vamos ver até do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos é como a igreja alcançou essas 3 áreas geográficas que Jesus menciona aí no começo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, até o capítulo 12, a igreja em Jerusalém ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, até ela chegar a Samaria e ela alcançar toda a Judeia, todo o território de Israel. Mas a partir do capítulo 13, que nós lemos agora, nós vamos ver que o Espírito Santo ele pega este livro e ele começa a direcionar para o que acontece com o avanço da igreja até os confins da terra. E nós deixamos de ver uma ênfase no apóstolo Pedro, nos apóstolos de Jesus, e começamos a ver uma ênfase em Paulo, em Barnabé, e nesses missionários que saíram do contexto judaico e avançaram para as nações. E como nós devemos a estes irmãos? Devemos tudo a eles. Mas quando a gente pensa nessa visão missionária, dessa igreja que se movimenta, dessa igreja que vai até os confins da terra, irmãos, às vezes nós generalizamos muito e nós esquecemos, até pensamos às vezes que Paulo fez tudo sozinho. Sempre falamos de Paulo, mas nós não prestamos às vezes atenção na importância da igreja local na vida de Paulo. A importância de Antioquia, a importância daquela igreja e da história que ela tem na vida de Paulo e Paulo tem na vida daquela igreja, e quanto isso é fundamental para que Paulo venha a ser o homem que ele foi também usado por Deus. Talvez não tenhamos pensado nisso, mas nessa noite eu quero convidá-los a pensar sobre isso. Em 30 anos, em apenas 30 anos, Paulo e sua equipe alcançaram todo o Império Romano. Eles foram, no mundo daquela época, vamos dizer, eles foram até os confins da terra. Até as regiões mais remotas. Ainda havia povos distantes ainda, mas eles foram dentro dos limites do Império Romano. Em 30 anos, Jesus que começa com um grupo pequeno, agora ele levanta uma equipe com uma visão grande, uma visão de mundo, uma visão de evangelização mundial. Como que Paulo consegue isso? Meus amados, claro que ele consegue isso graças à soberania de Deus. Porque Deus havia preparado aquele tempo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus nasceu no momento certo. Quando Jesus morreu naquela cruz e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ordenou à sua igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele põe a igreja em movimento. E aí nós vamos ver que o Senhor preparou Roma, mesmo como nosso pastor Cássio falou aqui agora há pouco, nas circunstâncias difíceis. Israel não era uma nação livre, porém Roma, aquele grande império, muitas vezes cruel, era um império também que abriu muitas estradas, que trouxe paz em muitas regiões, que permitiu que os apóstolos viajassem pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Então a soberania de Deus está por trás dessa vitória da igreja nos primeiros séculos. Mas tudo isso é muito grande e nos faz esquecer do papel da igreja local. E essa igreja no caso de Paulo, é Antioquia. E eu quero que os irmãos reflitam comigo sobre 3 razões que mostram para nós, que nós precisamos, como igreja local, mesmo que pequenos, nós precisamos ter uma visão mundial da evangelização. Nós precisamos olhar além da nossa cidade. Nós precisamos ver o que Deus está vendo nesse exato momento.
Deus não vê localmente, simplesmente. O Senhor tem uma visão mundial do seu evangelho, do evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Porque até a última criatura que precisa ouvir, então ele voltará. Então, irmãos, para nós obtermos uma visão como igreja, propagadora do evangelho até os confins da terra, nós precisamos primeiro reconhecer, no nosso caso, que nós mesmos somos fruto de missões mundiais. Atos 11, verso 19, voltando só um pouquinho, a palavra fala sobre o surgimento da igreja em Antioquia. E Antioquia é a igreja onde nós vimos aqui no capítulo 13, Paulo é enviado para o campo missionário. Então nós temos que voltar no tempo um pouquinho. Antes de falarmos de Paulo alcançando o mundo inteiro daquela época, nós temos que falar do surgimento dessa igreja, a igreja de Antioquia. Porque, amados, Deus quer enviar os seus missionários através da igreja já existente. Então, toda igreja, irmãos, ela é fruto de missões mundiais. Eu vou explicar isso para você. Atos 11, verso 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, aqui até o verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Um dos maiores perigos que a gente corre, irmãos, é de guardar o evangelho para nós. É de não compartilhar a mensagem do evangelho. E os apóstolos, de certo modo, os apóstolos do Senhor, de certo modo, eles concentraram o evangelho em Jerusalém. Eles não romperam para o cumprimento do que Jesus falou, até os confins da terra. Por mais que o Senhor trabalhou com eles enquanto esteve aqui, e depois conversou com eles 40 dias depois de ressuscitado, e depois, no momento de voltar aos céus, ele disse: vocês vão até os confins da terra. Somente depois da morte de Estevão, a igreja se espalhou. Somente quando veio a perseguição em Jerusalém, a palavra de Deus diz que os crentes de Jerusalém começaram a sair pelos arredores e começaram a falar de Cristo também para alguns gregos. Eles subiram de Israel em direção ali à Síria e chegam até Antioquia. E começam e mesmo assim, irmãos, a palavra de Deus diz que eles pregavam somente para os judeus. E alguns que eram de Chipre, que era uma ilha, né, ali próxima, no Mediterrâneo, cidade de origem de Barnabé, alguns começaram a pregar para os gregos. Meus amados, o evangelho preso não beneficia ninguém. O evangelho guardado não vai salvar ninguém. A mensagem do evangelho é a semente que, quando cai num coração fértil, quando cai numa pessoa que está ali, Deus trabalhando na vida dela, ela vai converter esta pessoa, esta semente. Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai despertar este pecador para que ele se arrependa dos seus pecados. Mas se a semente ficar guardada no depósito, ela não trará nenhum bem, nenhum benefício ao mundo. Então Jesus queria que a igreja de Jerusalém tivesse uma visão mundial do evangelho. E foi preciso um aperto, uma tribulação que sobreveio a Estevão, que foi martirizado, para que esta semente chegasse ali em Antioquia. Então, Antioquia, irmãos, se o evangelho começa em Jerusalém, e agora ele está em outro lugar, nós estamos entendendo que Antioquia é fruto de missões mundiais. É fruto de alguém que saiu da sua terra, foi lá e pregou a palavra
do Senhor fora do seu lugar. Que visão está ocupando a sua mente quando você pensa na pregação do Evangelho? Que visão ocupa a mente desta igreja? Nossa, nós estamos vendo apenas a nossa casa? Nós estamos vendo apenas o nosso bairro, apenas a nossa cidade, apenas o nosso país? Alguém já disse que nos últimos tempos o investimento em missões mundiais caiu drasticamente. E que hoje muitos não pensam mais em enviar missionários para outros lugares. Mas essa é a visão do Senhor. Se tudo começou, irmãos, em Jerusalém, todos nós fomos alcançados a partir de uma visão mundial da evangelização. Ou para a evangelização. Essa visão começou onde e está onde? Primeiro no coração de Deus. Está no coração de Deus e Ele quer que esteja no coração do seu povo. E Antioquia, então, nós vemos aqui, ela é alcançada pelo Evangelho quando missionários chegam, talvez até vindo morar, porque a Bíblia diz que é porque eles estavam sendo perseguidos. Talvez a motivação não era sair de Jerusalém. Porque sair da nossa zona de conforto é muito difícil. A gente precisa de um empurrãozinho, né? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. Quantas vezes Deus tem falado conosco para nós pregarmos o Evangelho e a gente não abre a boca, não fala. E às vezes Deus precisa realmente dar um empurrãozinho, porque a sua igreja precisa pregar. Então, irmãos, nós temos que entender que existe dois tipos de igreja no que diz respeito a essa pregação do Evangelho. Nós temos a igreja que vai e nós temos a igreja que fica. Nós temos a igreja que envia e a igreja que é enviada. Nós temos a igreja que faz aqui e temos a igreja que sai para fazer em outro lugar. Essa visão tem que estar sempre numa igreja local. E é interessante porque isso vai trazer essa compreensão, esta forma de ser plantada, a igreja de Antioquia, vai trazer a ela o DNA correto, a visão correta de Deus para missões. Se nós esquecermos que nós somos frutos do trabalho de outros missionários que vieram para pregar a palavra do Senhor para nós, se nós esquecermos a nossa história, irmãos, se nós esquecermos do nosso passado, de homens e mulheres que clamaram, que cruzaram os mares para vir evangelizar o Brasil, para vir evangelizar a nossa terra, para que hoje nós estivéssemos aqui, nós vamos perder o sentido de sermos igreja local e termos um compromisso com a evangelização do mundo também, de levar adiante esta mensagem. Então, Antioquia, ela nasce como fruto de missionários que chegam ali e pregam a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa, irmãos, se nós estamos aqui hoje, é por causa do trabalho de alguém. É por causa da oração de alguém. É porque alguém orou por nós, orou pelo nosso Brasil. Não há tempo aqui para contar as histórias daqueles pioneiros que avançaram para dentro do Brasil, que vieram nas caravelas, que vieram e sofreram morte e perseguição para nós estarmos aqui. Destes missionários que nos desbravaram. O que importa para nós aqui hoje, como igreja local, é saber que se estamos aqui, é porque o Evangelho chegou até nós. Se ele chegou até nós, foi por providência de Deus. Se isso está claro na nossa mente, vamos passar para outro ponto. Se nós queremos ter como igreja local uma visão mundial, nós temos que ser preparados desde o começo para fazer a nossa parte em missões mundiais. No mesmo capítulo 11, eu estou contando essa história, a história da igreja em Antioquia como referência. Capítulo 11, verso 23 diz assim: tendo ele chegado, ele quem? Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor,
porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se nós não falarmos de missões, nós nunca vamos fazer missões. Se nós não falarmos de evangelismo, se nós não nos despertarmos para isso, se viver para Deus se tornar apenas uma questão do que nós precisamos, irmãos, nós não vamos ver a necessidade de salvação deste mundo. Nem próximo a nós, muito menos no lugar que nós não estamos vendo. Em situações que nós não estamos conhecendo. E aí a gente observa que Deus providenciou para Antioquia, aquele povo que estava fervilhando, eles estavam avivados, eles estavam todos novos convertidos, acabados de conhecer o Evangelho, conhecer a salvação em Jesus. Irmãos, quando a igreja está avivada, é muito interessante que ela seja direcionada para a direção certa. Mesmo uma igreja avivada, ela pode ser direcionada para a direção errada. Que Deus levanta Barnabé, um homem, sim, com visão mundial. E ele vai chamar Saulo, que está longe. Viaja, traz Saulo para aquele lugar. E Saulo, desde o dia em que ele foi salvo pelo Senhor Jesus, o Senhor falou para ele que ia levar ele até os confins da terra. Para uma igreja local ter visão mundial, ela precisa ser alimentada com esta visão e ensinada nesta visão. E Antioquia, ela teve essa bênção de ser preparada desde o começo, para não pensar apenas no seu lugar, mas pensar mais além, mais adiante. E aí acontece um discipulado de Barnabé e Saulo, discipula aqueles irmãos para um avanço mundial. Eu tenho certeza disso, irmãos. Eu tenho certeza disso, porque algo que não saía da agenda da igreja no primeiro século era a necessidade de pregar o evangelho, a necessidade de levar a palavra do Senhor. Só que missões ainda não estava, vamos dizer assim, organizada. Ainda não havia um programa para viagens missionárias naquele lugar. Mas pelo trabalho de ensino daqueles apóstolos ali, meus irmãos, falando a doutrina da palavra de Deus, preparando aquela igreja, chegou o momento certo, nós vamos ver depois, para que essa igreja se tornasse uma igreja de fato missionária. Qual o tamanho da visão que uma igreja local tem que ter sobre a evangelização do mundo? Uma igreja local precisa ter uma visão do tamanho do mundo. Você tem uma visão mundial? Eu tenho uma visão mundial. Nós desejamos de todo o coração que o nome do Senhor Jesus seja conhecido de todos os povos. Nós oramos, olha como isso vai determinar, irmãos. Nós oramos pelas tribos não alcançadas. Nós oramos pelo mundo árabe. Nós oramos por nossa Amazônia aqui, né, que tem ainda diversas etnias que nem a Bíblia tem ainda, traduzida para o seu idioma. Olha o tamanho do desafio. E Deus fala para nós nessa noite que uma igreja pequena pode fazer missões mundiais. Uma igreja pequena tem que ter uma visão. E tudo começa como ela é ensinada. Nós temos que estudar, irmãos, esse assunto. A igreja em Antioquia, irmãos, ela era multicultural. O que isso quer dizer? Quer dizer que naquela igreja tinha pessoas de várias culturas diferentes. Era muito comum naquela época isso. Porque os povos estavam misturados. Estavam todos debaixo do senhorio de Roma. Mas é que eles viajavam, eles se comunicavam, eles faziam comércio entre si. Então era muito comum você ter na igreja gente que era de Israel, gente que era da Síria, gente que era
de algum lugar da Europa, congregando no mesmo lugar. Então, a igreja em Antioquia era um lugar onde as pessoas estavam conversando sobre, muitas das vezes em outro idioma também. Eles estavam prontos, Deus estava trabalhando para que aquela igreja fosse uma igreja que sustentasse a obra missionária. Aquela igreja era uma igreja bem doutrinada. Eu sempre digo que se a igreja não é sadia, não vale a pena ela ser multiplicada. Porque nós não queremos multiplicar algo que não é sadio. Mas se a igreja é sadia, ela precisa se multiplicar. Se a igreja é sadia, ela vai se multiplicar, porque é o natural, é que haja multiplicação, reprodução numa igreja que é saudável. E quando Barnabé começa a doutrinar aquela igreja, a ensinar aquela igreja, é para que ela seja uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que tem visão. Cristo precisa ser alcançado, precisa ser levado até os confins da terra. E como é que a gente sabe que eles tiveram sucesso nisso? O texto diz que eles passaram 1 ano inteiro ensinando aquela igreja. E no final, a própria sociedade deu um nome para o povo que reunia ali. Esse nome ainda não tinha sido pronunciado em lugar nenhum. O povo que segue a Jesus tinha sido chamado de seita, de povo do caminho, de seguidores do Nazareno, mas ninguém nunca tinha chamado eles de cristãos. E a igreja de Antioquia, de tal maneira, estava avivada, que a sociedade de Antioquia, que não era pequena, a cidade de Antioquia era grande. Era muito grande a cidade de Antioquia, tinha muita gente, mais de 300 mil pessoas. E aquele povo começou a crescer no meio daquela cidade, entrar pelo comércio, talvez, na feira, ali naqueles ambientes de Antioquia, o povo da cidade começou a notar que eles eram diferentes. A palavra que eles diziam, a conversa que eles tinham na sociedade, na cidade deles, levou o povo a perceber o comportamento, claro, que eles não eram comuns. E como eles eram seguidores de Cristo, eles viram neles pequenos cristos. Chamaram eles de cristãos. Pequenos cristos. O que Cristo fez? Qual era o trabalho do Senhor Jesus? Pregar o Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Precisamos avivar isso em nossa visão, irmãos. Precisamos voltar a pensar em missões. Pensar no que Deus está pensando agora. Meus amados, a igreja ali era fervorosa de espírito. Eles foram reconhecidos como uma igreja diferente, composta de cristãos. Uma igreja local precisa ser guiada pela dinâmica do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos, como já foi mencionado aqui algumas vezes, são as obras do Espírito Santo através do seu povo, através dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. O Espírito Santo é dinâmico. Olha que Atos 1:8 não diz primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro. Atos 1:8 não diz assim: o reino de Deus vai avançar, o evangelho vai chegar primeiro em Jerusalém, depois na Samaria, depois Judeia e depois até os confins da terra. Mas tanto. Isso faz toda a diferença. Tanto vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. É simultâneo. O que isso quer dizer? Que nós podemos pregar palavras, você pode pregar para a sua família, você pode fazer missões no Brasil e pode fazer missões mundiais ao mesmo
ao mesmo tempo. O que não pode nos faltar, e nesta noite é a palavra, é a visão. Dizer assim, eu não posso fazer nada, não é uma opção para nós, povo de Deus, irmãos. Não importa o tamanho da igreja, nós vamos ver aqui agora, para terminar, Atos 13, onde lá nós começamos. Uma igreja que quer ter visão mundial, ela precisa comprometer-se sem recuar com a obra missionária mundial. Atos 13 nós já lemos, que é o momento em que o Espírito Santo separa os membros daquela igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas. Olha o que havia lá, irmãos, profetas e mestres. Aí fala Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo foi um grande missionário, mas ele não pôs a mão sobre a própria cabeça. A Bíblia diz que, impondo eles as mãos sobre Paulo, sobre Saulo, sobre Barnabé, os despediram. Quem despediu eles, irmãos, para o campo missionário? A igreja de Antioquia. Quem era a cobertura daqueles missionários? A igreja de Antioquia, uma igreja local. E aí a gente vai vendo, irmãos, que Deus preparou tudo isso. A igreja de Antioquia, ela abriu mão quando ela finalmente estava estruturada. Talvez, né? Quem não queria que Paulo fosse pastor ali para o resto da vida? Quem não ia querer isso? Que Barnabé ficasse, aquele filho da consolação, ficasse ali, né? Trazendo palavras maravilhosas o resto da vida. Mas Deus é dinâmico, Deus quer mover a sua igreja, quer levar a sua igreja para frente. Deus não quer estacionar o seu povo. E a Bíblia diz que estando eles em oração e jejuando, o Espírito Santo falou no meio da igreja. Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho preparado. Será que isso pode acontecer hoje ainda, irmãos? Será que Deus pode falar aqui no teu reino? Separe para mim. Será que você pode ser um dos separados? E é interessante que o Senhor, os irmãos sabem, né? Eu estou no campo missionário já há alguns anos. E eu fui chamado lá atrás, em 96, eu fui chamado antes, mas enviado para o campo em 96. E eu ouvi muita coisa no campo durante esse tempo. Às vezes o entendimento que algumas igrejas têm de missões é envia o irmão tal porque ele não está fazendo nada aqui. Deus tem um pensamento diferente. Ele chama aqueles que têm o coração cheio, que têm visão, que querem ver o nome de Jesus ser pregado em todo lugar, que estão dispostos a pagar o preço para isso, que vão renunciar a si mesmos, seu conforto, sua nação muitas vezes. E às vezes a gente diz assim, não precisa de nada disso, você pode ser missionário na sua cidade, pode. Mas lembre, irmão, existe a igreja que fica e a igreja que vai. Alguém tem que ir. E a igreja que fica, ela não fica parada, ela fica em movimento, fazendo a obra na sua cidade. E a igreja que vai depende da igreja que fica para ser sustentada. Então Paulo e Saulo, eles são o melhor daquela igreja, que Deus separa para pregar o evangelho ao mundo. Deus vai preparar você, irmão, se você abrir seu coração. Deus vai preparar você com o melhor. Ele vai te dar o melhor preparo, a melhor capacitação. Porque para nós fazermos essa obra, nós não podemos fazer na nossa força, como nada a gente pode fazer na nossa força. Mas a obra missionária exige resiliência, que só Deus é capaz de nos dar. Uma resistência, que é o Senhor quem vai te dar quando Ele te chama. Então o Senhor chama o melhor. E sabe de uma coisa? A igreja de Antioquia, ela era tão madura que ela abre mão de Paulo, abre mão de Saulo, não discute com Deus.
abençoa aqueles missionários e envia eles para o campo. No capítulo 14, verso 21, diz assim: e anunciando o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para aqui. Depois, quando está acabando a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, enviados por uma igreja local, a sua igreja em Antioquia. Eu gostaria que você prestasse atenção no que acontece agora. Está acabando a primeira viagem missionária. Aqueles missionários passaram por experiências incríveis, muitas conversões, perseguição, dificuldades. E no verso 21 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios as portas da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Os apóstolos viajaram ali pela Ásia Menor. Não sabemos quanto tempo demorou essa viagem missionária, mas aconteceu muita coisa. E agora eles estão retornando, eles estão consolidando o trabalho da viagem de ida, vão voltando pelas igrejas que eles plantaram, estabelecendo presbíteros para cuidar dos trabalhos e descendo. E vindo para onde? Vindo para Antioquia. Para onde? Para a igreja que enviou eles. Um compromisso missionário da igreja local é um compromisso permanente de segurar as cordas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A igreja, é bom repetir sempre isso, somos cada um de nós. Quando falamos da igreja local ter uma visão mundial, quer dizer que você precisa ter, eu preciso ter, o outro irmão precisa ter, a irmã precisa ter. Nós precisamos, como igreja, sustentar a obra missionária. Amém? Amém ou não amém? Amém. O nível de compromisso de uma igreja local que é missionária com o avanço mundial do evangelho deve ser alto. Deve ser alto. Será que nós podemos fazer missões mundiais? Nós podemos orar, não podemos? Nós podemos nos informar melhor do que está acontecendo no mundo, na obra missionária. Nós podemos ofertar para sustentar aqueles missionários que estão lá. Nós podemos fazer uma visita ao campo. Às vezes a gente vai visitar um parente longe, a gente tira férias em algum lugar. Nós podemos ir a um campo, se não muito longe, mais próximo. Conhecer a realidade, mas deixar Deus ativar nosso coração. Nós precisamos ter a visão do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Nós podemos enviar missionários. Nós podemos preparar estruturas de apoio, irmãos. Nós podemos fazer missões mundiais. A igreja de Antioquia não fez porque era rica, não fez porque ela era antiga, era uma igreja de 1 ano. Ela fez porque ela entendeu que Deus quer que o evangelho chegue até os confins da terra. A pergunta para mim, para você hoje é: eu entendo isso? Eu já captei essa ideia? Isso é uma chama dentro do meu coração? Sabe, meus irmãos, eu acho que já falei isso aqui.
Eu sou pastor, mas eu sou, antes de ser pastor, eu sou missionário. Eu me congrego na igreja local e eu não consigo pensar em uma outra coisa senão em missões. Eu congrego aqui com os irmãos, mas meu sentido, meu sentimento é o campo das vertentes. É o que a gente está vendo nessa realidade. Nós estamos sentados sobre um dos maiores desafios do nosso país. Existe a igreja que vai e a igreja que fica. A igreja que fica não é para congregar somente. A igreja que fica é para alcançar o seu lugar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Talvez você possa ser o primeiro a ser despertado. Talvez você possa dizer para Deus: Senhor, eu não vou aguardar por outros, eu vou orar por mim. Eu vou pedir: Senhor, põe no meu coração essa visão que o Senhor tem, de que o evangelho seja anunciado em todos os lugares. Irmãos, nós podemos ir até Engaí, não podemos? Está difícil? É próximo. Nós podemos ir, como já fomos a Ribeirão Vermelho, nós podemos ir no bairro do São Vicente. Mas nós precisamos ir. Nós precisamos orar: Senhor, ajuda-nos a ser como a igreja de Antioquia, que entendeu o seu chamado missionário, que viveu esse chamado, assumiu esse compromisso, enviou seus missionários. E é interessante porque Paulo viaja mais uma vez, e mais na terceira vez já não dá mais, que ele vai preso. Vai dar a segunda vez, ele volta de novo para Antioquia. Por quê? Porque ele tinha para onde voltar. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aqui um fluxo de missionários, de oração por missões, de entendimento, né, da necessidade dos campos. E eu sei que esta igreja tem, eu sei que esta igreja tem um pastor que ama essa obra e que quer ver cada membro dessa igreja, né, investindo oração, dinheiro, tempo, compromisso, indo para o campo. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós terminarmos o nosso culto. Eu gostaria que você orasse. As coisas começam com orações simples, não é, pastor? Começa quando você diz para Deus o seu desejo. Irmão, se a gente não quer, não vai acontecer. Mas se você quer, não pense no que tem. Só entrega para o Senhor. Se você entende que Deus é um Deus missionário, e que Ele ama Lavras, mas Ele também ama o mundo inteiro. Que Ele deu a vida pelo povo aqui, mas Ele também deu a vida pelo mundo inteiro. Ore nesse momento e diga: Senhor, me dá essa visão. Eu quero ser igreja local com esse compromisso, com esse coração. Querido Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, este tema está tão em desuso hoje. Lamentavelmente, Senhor, porque esse é o tema que inflama, Senhor Deus, o teu coração, eu creio, Senhor. O Senhor entregou Jesus na cruz do Calvário, para que a mensagem não silencie, para que, Deus, essa mensagem seja levada, e não somente onde estamos, mas onde ela ainda não chegou. Então nós te pedimos agora, como igreja local, nos abençoa. Ora o Senhor, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos doutrine, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abençoe nossos pastores, Senhor, mais uma vez eu peço, que o Senhor abençoe, Pai, nosso coração, que a nossa visão seja uma visão mundial, que a nossa visão seja, Senhor Deus, de fazer a nossa parte. Oh Deus, nós podemos orar todos os dias por missões, pelo trabalho dos missionários. Nós podemos enviar, Pai, que seja uma oferta de R$10 por mês. Mas a gente pode achar alguém que está precisando desse valor e abençoar uma pessoa que está fazendo um trabalho sério em outro país, em outro lugar. Ou nós podemos nos informar, procurar notícias, saber o que está acontecendo. Põe no nosso coração este amor, Senhor. Trabalha na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. E que o Senhor chame missionários também neste lugar, para ir até os confins da terra, em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai,
e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e o povo do Senhor em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Está terminado o nosso culto.